Fala, Bruno de Orelha Seca, vamos lá, vamos para mais um bloco aí, dando continuidade aos nossos assuntos de segurança, de proteção. E agora falando sobre as ameaças virtuais, falando da parte de backup, falando de dispositivos ou ferramentas de proteção e segurança. Nesse primeiro slide aí, já trago para vocês aí alguns nomes dos principais ou das principais ameaças virtuais. Mas antes, quando você ouvir o termo malware, ele tem relação com o programa malicioso. Um malware é um programa malicioso. Um programa malicioso ele tem a intenção de trazer algum tipo de dano para a vítima, seja roubar um dado, seja tirar um sistema do ar. Então ele visa aí derrubar alguma coisa, visa coletar algum dado da vítima. A intenção dele é trazer dano. Isso é a ação que um programa malicioso faz. Dentro dos programas maliciosos, vamos encontrar alguns: vírus, o worm, o trojan, que é o cavalo de Troia, os bots, que são responsáveis aí pelos ataques, ou podem ser responsáveis pelos ataques de DDoS ou DOS, os espiões, que são os spywares, divididos aí em Edge, Log, Screenlog, Invisible, beleza? O ransomware, isso aqui tem grande probabilidade de aparecer nas provas, porque virou um negócio, como eu falo, e as suas variações. E os ataques de engenharia social, extremamente importante na atualidade, que é extremamente necessário que você saiba, tá? Principalmente aqui a ideia de phishing, beleza? A partir de agora a gente vai trabalhar cada um deles, falando das suas características, comparando aqueles que têm características iguais. Vamos lá. O vírus e o worm. O worm pode aparecer como verme, beleza? Esses dois caras têm duas características em comum aqui, ó. Criar cópias de si mesmo. Jonatas, já que eles dois criam cópias de si mesmo, como é que eu vou identificar cada um quando a banca estiver atuando ou falando sobre ele? Primeiro, o vírus é uma ameaça virtual que cria cópias de si mesmo, obviamente. Olha como ele se propaga. Ele se propaga infectando outros arquivos ou programas, certo? Um vírus, ele vai infectar outros arquivos ou programas. Ele precisa obrigatoriamente da ação do usuário e precisa de um programa hospedeiro ou arquivo hospedeiro. Um vírus ele vai sim criar cópias de si mesmo, mas ele não vai fazer isso de forma automática. Eu quero que você grave isso. O vírus não age de maneira automática. Ele precisa que o usuário dê um clique, um duplo clique, execute um arquivo contaminado e a partir disso ele vai começar a criar as suas cópias. Mas ele nunca irá startar ou executar a sua carga útil enquanto o usuário não executar uma ação. E o vírus, ele sempre vai ser parte de um programa, parte de um arquivo. Ele não vai existir sozinho. Ele vai ser um código que vai se juntar a um outro programa. Então é por isso que ele precisa de um programa hospedeiro. Pensa sempre nos vírus que atacam nossas células. Para que eles subsistam, eles precisam estar dentro de nossas células, se alimentando dela para continuarem vivos. Um vírus cria cópia de si mesmo, infectando outros arquivos, outros programas, mas necessita obrigatoriamente da ação do usuário. Já o nosso querido worm, ele cria cópia de si mesmo, só que ele não necessita de um programa hospedeiro, não necessita de um usuário, não necessita de um arquivo. Esse cara aqui, ele é autossuficiente. Como assim, Jonatas? Você está me dizendo que se o meu computador for infectado com worm, ele vai agir sozinho? Sim. Se você estiver em uma rede com 20 computadores e o seu computador for infectado com worm, essa ameaça vai se propagar para todos os outros computadores da rede sem que você precise fazer nenhum tipo de ação. Ele automaticamente vai se propagar. Ele vai criar cópias de si mesmo e vai infectar outros computadores através das redes. Essa é a diferença. Enquanto de cima, que é o vírus, se propaga de arquivo a arquivo, de programa a programa, o worm, ele se propaga pelas redes, de forma automática. Isso pode ser até uma forma de você lembrar, ó. O worm se propaga pelas redes. Puxa esse Rzinho aqui, ó.
Já o vírus precisa da ação do usuário. Precisa da ação do usuário. O vírus precisa da ação do usuário e não é automático. O worm não precisa e é automático, autossuficiente, beleza? O ransomware, esse cara aqui virou um grande negócio para os atacantes, os terroristas. Por quê? Ele criptografa dados. Criptografar é embaralhar, é codificar. Tá na aula 1 de segurança da informação. E aí ele vai solicitar resgate para devolver. Vamos entender como é que esse cara funciona. Ó. Imagina que a sua empresa, ela tem lá um servidor de arquivos. O atacante foi lá e criptografou. Inseriu um ransomware e criptografou os dados. Só ele tem a chave para descriptografar. Então o que é que ele fala para você? Ele fala assim, ó. Olha, usuário. Eu criptografei tudo. Embaralhei tudo. Só vou te devolver se você me pagar. Me pague que eu devolvo. É basicamente um sequestro de dados, onde eu peguei os seus dados e para que eu te devolva, eu solicito um pagamento, um resgate. E é qualquer resgate? Não. É esse que está aqui do lado. Ó. Ele pede para você criptomoeda. O que é uma criptomoeda, Jonatas? É uma moeda digital. Uma criptomoeda é uma moeda digital. É uma moeda não rastreável. Geralmente ele pede Bitcoin, que é um tipo de moeda virtual. Por que Bitcoin, Jonatas? Porque tem maior valor. Mas nada impede que ele peça outro tipo de moeda virtual. Para ele é importante que seja moeda virtual, uma criptomoeda, porque é uma moeda não rastreável e então não tem impostos correndo sobre ela, certo? Você nunca deve dar esse resgate, nunca deve pagar. O interessante é que para que você se proteja dele, é que você tenha o que a gente chama de backup atualizado. Ainda vamos falar sobre o que é backup, mas o backup é uma cópia de segurança. Pensa assim, ó, se a sua empresa tem um servidor cheio de arquivos e ela tem uma cópia disso em outro servidor redundante guardado fora da rede, e um atacante vai lá e criptografa o servidor número 1 e pede resgate para devolver, ela não precisa pagar. O que é que ela faz? Tira esse dispositivo contaminado e coloca o dispositivo que não está para funcionar. O atacante não vai ter acesso sobre o dispositivo novo porque ele não está infectado. Então, um ataque de ransomware, a melhor solução ou a melhor forma de se proteger contra ele ou precaver é ter um backup atualizado. Cavalo de Troia ou Trojan. Esse cara aqui, ele é o que eu gosto de chamar de lobo em pele de cordeiro. Por que, Jonatas? Ele vem como se fosse um software legítimo. Vem como se fosse um programa legítimo. Você baixa um programa legítimo que vai realizar uma ação específica que você quer, mas você não sabe que ele está contaminado com cavalo de Troia. Aí, beleza. Ele vai executar as ações do programa, as ações principais do programa, mas além disso ele vai executar as ações do cavalo de Troia, sem que você saiba. E um cavalo de Troia é uma ameaça tão perigosa que ela pode trazer dentro dela outras ameaças. Pode trazer. Então, dentro de um cavalo de Troia, pode vir um vírus, um worm, um ransomware, um backdoor, um bot. Um cavalo de Troia pode trazer outras ameaças dentro dele, além de executar as ações para qual ele foi criado, certo? Então, é um programa extremamente complexo e perigoso. Algumas bancas, como o CESP, geralmente, chamam isso aqui de vírus. Diz assim, o cavalo de Troia é um vírus que... Então, se você estiver fazendo prova CESP e ela chamar o cavalo de Troia de vírus, você vai aceitar. Eu não concordo, mas ela aceita, então você vai levar o que a banca aceita para sua aprovação, beleza? Bot. O bot é uma ameaça virtual que é um robô. Uma vez que um dispositivo é infectado com bot, ele pode ser controlado remotamente, certo? Um atacante insere um bot... Desculpa. Um atacante insere um bot em um dispositivo e aí remotamente, já que é um robô, ele pode controlar o seu dispositivo. Remotamente, para a tecnologia, é tudo aquilo que não está no local. Eu estou de longe controlando o seu dispositivo e eu posso usar o seu dispositivo para fazer ataques sem que você saiba. Esse cara tem um processo de infecção parecido com o do worm.
o worm se propaga pelas redes. Um bot também pode se propagar pelas redes para poder acessar outras máquinas, beleza? Geralmente vai ser usado em ataques de negação de serviço, vou falar dele mais à frente. Acho que eu repeti, né? Gente, isso aqui era para ter escrito o seguinte, ó. Aqui é negação de serviço simples, que é um único bot. E aqui é negação de serviço distribuído. Então, o botnet é uma rede de bots. Quando eu tenho mais de um bot, eu tenho uma rede de bots. Eu vou chamar de botnet. Quando eu tenho um bot sozinho, eu tenho apenas um robô. Ele vai ser usado num ataque de negação de serviço simples, certo? Vou falar daqui a pouco o que é. E uma rede de bots pode ser usada para um ataque de negação aí em massa, que é um ataque distribuído. Deixa eu voltar aqui que eu esqueci de uma coisa. Ó. Quando eu estava falando lá de ransomware, eu falei dele, e aí tem esses dois tipos, ó. O ransomware crypto, esse cara aqui criptografa arquivos. E esse aqui impede que você acesse um dispositivo criptografado, infectado. No primeiro, que é o cripto, você enxerga os arquivos, mas está criptografado. O segundo, que é o locker, você nem consegue ter acesso aos arquivos, porque ele criptografa o acesso ao dispositivo. No caso, um HD, por exemplo. Beleza? Então, voltando aqui, um bot permite controle remoto. Tá? Geralmente é usado em ataques de negação de serviço simples. Um botnet é uma rede composta por vários bots, vários robôs. Um bot é um robô. E uma rede de bots é usada para um ataque de negação distribuído, é um ataque em massa, beleza? Spyware. O spyware é um programa espião. Basicamente, esse cara vai se alojar no dispositivo do usuário sem que ele saiba. E a ideia dele é coletar, monitorar as atividades do usuário, coletar os dados e enviar para o atacante. Justamente o que o espião faz, né, quando ele está monitorando uma vítima lá. Ele vai ficar espionando ali, monitorando o que é que a vítima está fazendo, o que é que a pessoa está fazendo. Ele vai coletar esses dados e vai usar, aí vai levar para o atacante, certo? Esses spywares, eles vão ser divididos aí em 4 categorias. A primeira é o keylogger. O keylogger vai capturar tudo aquilo que é digitado. Como assim, Jonatas? Sua máquina estiver infectada com o keylogger, tudo que você digitar no seu teclado, ele vai capturar. É por isso que quando você acessa o Internet Bank lá do seu banco, tem um teclado virtual. Porque o teclado virtual ele não é alcançado pelo keylogger, que é um espião que captura teclas. Não tem como capturar a tela. Aí o atacante faz o seguinte, ó. Já que eu não tenho como capturar o que o cara digita, eu vou usar o screen. Screen vem de tela. Eu vou usar o screen logger que captura a tela. Aí você vai lá, abre o seu Internet Bank. Seu computador está infectado com o screen logger, você não sabe. E ele começa a capturar tudo aquilo que você faz na tela. Captura a tela, o rastro do mouse todo. E as informações que estão na tela. Então o screen logger captura a tela. O Invisible aparece pouquíssimo em prova. Aparece pouquíssimo em prova. Esse cara aqui captura áudio e vídeo. Alguma vez você já ouviu alguém te falar assim, olha, se você não estiver usando a webcam do seu computador, feche ela. Ou então, se você observar a luz da webcam acesa, sem você estar usando, significa que tem uma aplicação em segundo plano usando ela. Quando eu falo segundo plano, é uma aplicação que você não vê, certo? Que pode ser uma ameaça virtual que é chamada de Invisible. Que ela vai capturar e controlar áudio e vídeo, microfone e vídeo, beleza? Então ela pode controlar a sua webcam. Por último, o adware. O adware, ele é uma ameaça virtual que vai lhe apresentar propagandas maliciosas que podem coletar informações do usuário. Em sua concepção normal, um adware não foi criado para fins maliciosos. O adware, ele foi criado apenas para ganhar dinheiro. Como assim? Então, as propagandas eram exibidas nos sites e a pessoa que vinculou ali ganhava dinheiro a cada clique. Foi criado para isso. Mas os atacantes criaram uma forma de usar essa aplicação para
coletar dados, roubar dados de um usuário, de uma vítima. Então, o adware ele pode ser considerado malicioso ou não, tá? Se estiver falando de spyware, vai ser malicioso, beleza? Outra coisa que pouca gente sabe é que um spyware, ele nem sempre é um software malicioso. Ele pode ser um software legítimo. Como assim, Jonatas? Quando você instala um spyware, que é um spyware com o seu consentimento, com a forma que você conhece, como algumas empresas que falam assim, ó, a gente monitora tudo que você faz. Você assinou o contrato e permitiu. Então está monitorando seus dados e coletando. É um programa espião. Você instalou em seu computador um programa para saber se tem alguém usando o seu computador em sua casa na hora que você sai para trabalhar. Você sabe da existência. Então é um programa espião, mas é legítimo porque você sabe. Quando é que ele vai ser malicioso? Quando esse programa for instalado no seu computador sem o seu consentimento para monitorar suas atividades e coletar os seus dados. Beleza? Engenharia social. Isso aqui, cara, objeto da maioria das provas. O que é a engenharia social? É o que a gente chama aí de arte de enganar. Na engenharia social, o atacante tenta persuadir a vítima. Ele se passa por uma pessoa que a vítima conhece, por uma instituição que a vítima acredita, como um banco que ela tem conta. E aí ele vai persuadir a pessoa de forma a enganar ela para obter uma vantagem. Quantas vezes você não já chegou no seu WhatsApp e viu uma foto lá publicada, vendo geladeira, TV, fogão, ou no contato de alguém que você conhece, ou então você viu lá, Pix, faça 50, ganhe 500, faça 100, ganhe 1000. Isso aí é alguém que clonou o WhatsApp ou o Instagram de alguém que você conhece e agora está se passando por essa pessoa, mandando mensagens para os contatos dela, colocando stories, de forma que ele quer subtrair uma vantagem dessa pessoa. Então, na engenharia social, eu me passo por alguém que você confia, falo igual, mando mensagem, como se fosse do banco. E aí, nesse sentido, eu tenho o que eu vou chamar de engenharia social, que é quando eu tento enganar alguém para roubar dados da vítima, certo? Quando eu uso o formato de envio de mensagem, então eu mando uma mensagem aqui, ó. Eu mando uma mensagem para você, me passando pelo banco que você tem conta. Eu digo lá assim, ó. Essa mesa tá barulhenta pra caramba, não? Eu mando uma mensagem assim para você, ó. Banco do Brasil, coloco lá a estrutura do site do Banco do Brasil e envio para você uma mensagem dizendo que o seu cartão vai vencer e que é para você me mandar lá o seu CPF, código de segurança do cartão, data de vencimento, nome impresso, porque senão você vai perder seu cartão. Aí você vai lá e envia. O que aconteceu? O atacante te enganou e roubou o seu dado. Você foi a vítima. Quando essa transação de enganação acontece através de mensagem, é o que eu vou chamar de phishing. É a pescaria. Eu, atacante, me passo por alguém que você conhece, mando uma mensagem para tentar subtrair algo seu. Geralmente, um ataque de phishing vem associado a um farm. O farm é um tipo de phishing, tá? Que faz o seguinte, ele vai envenenar o DNS. Você já sabe o que é um DNS, se você não lembra, vai na aula de redes que lá tem, tá? Mas, em linhas gerais, ele vai redirecionar o usuário para um site falso. Você vai pensar que é o site do banco, mas na verdade você está sendo direcionado para um site que está alojado no servidor do atacante. E aí ele vai roubar os seus dados, porque você acessou um site que não era o site do banco. De toda forma, sempre que eu enganar a vítima, é engenharia social. Se eu uso a forma de enganar através de mensagens para essa vítima, phishing. Se eu engano a pessoa levando ela para um site que não é o site que ela achou que era, farm. Beleza? Outro tipo de ataque aqui é o ataque de negação de serviço. Basicamente é o seguinte, um ataque de negação de serviço, ele não tem intuito de roubar dados de ninguém. A intenção dele é negar um serviço. Negar um serviço é tirar um serviço do ar, derrubar. Então imagina que na sua empresa, um atacante quer derrubar o sistema de contra-cheque, o sistema que tem o RP da sua empresa, que todo mundo acessa. Imagine que o atacante quer derrubar. Então ele acessou, colocou um bot dentro de um computador da sua empresa. E desse computador que está escravizado, ele começa a mandar solicitações. Ele vai mandar tanta requisição para o servidor da empresa, tanta requisição,
que em algum momento o servidor não vai dar vazão àquilo. Ele vai dizer, pô, não estou aguentando mais essa quantidade de solicitações, vou cair. Ele super enche, né, o processador, vai ter tanto processo que ele não vai aguentar e vai cair, vai sair do ar. Negou um serviço. Usa um bot para esse ataque simples de denial of service, né, ataque de negação de serviço. Ele usa um bot, apenas um bot. Já no ataque de negação de serviço distribuído, eu uso uma rede de bots. Porque aqui eu vou fazer um ataque em conjunto, que pode ser a vários sistemas. Eu pego um bot, escravizo outras máquinas. Agora eu pego vários bots que estão alojados nesses outros computadores e começo a atacar vários serviços em conjunto. E agora eu vou tirar vários serviços do ar. Beleza? Então, negar um serviço é tirar do ar. E geralmente eu vou usar um bot, que é um robô. Então a ideia dele é sempre, causar indisponibilidade. Se você voltar lá para o princípio da segurança da informação, você vai saber que um ataque de negação de serviço, o principal princípio, sendo redundante, que ele fere é o princípio da disponibilidade. Porque para alguém saber que um sistema caiu, alguém tentou acessar. Se estava fora quando alguém acessou, o princípio da indisponibilidade foi ferido. Beleza? Tranquilo, gente? Vou parar o bloco aqui nessa aula. No próximo bloco, eu vou começar a falar aí de proteção e segurança. Aí eu falo de firewall, falo de antivírus e falo de backup. Valeu, gente? Então, espero que tenha ficado claro para vocês essa aula aí de ameaças virtuais. Tamo junto. Até a próxima aí. Convicção na missão.